Olá, alunos do oitavo ano, sejam novamente bem-vindos à nossa aula de ciências, nossa sexta aula já. Então a gente já construiu uma série de conhecimentos, né, sobre energia, trabalho, potência, falamos também sobre corrente elétrica, circuito elétrico e já falamos também, paramos na nossa última aula, falando sobre condutores e isolantes elétricos, certo? Estão lembrados de tudo isso? Eu espero que sim. Então sejam bem-vindos, né, a esta aula e vamos lá, dar início a ela. Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica e os dispositivos elétricos, ok? Lembram da nossa última aula, quando nós falamos dos condutores de eletricidade e dos isolantes elétricos? Então, vocês estão lembrados que bons condutores são aqueles materiais que permitem o movimento, o deslocamento dos elétrons, né? E que materiais são esses? Os metais. Os metais aqui permitem essa ampla movimentação de elétrons, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de metais: o ouro, o bronze, latão, o aço, o chumbo, o alumínio, o ferro, a prata, o cobre. Todos os metais têm essa característica importante de serem bons condutores de eletricidade, tá? Então isso a gente já sabia até aqui, né? Mas afinal, por que eles são bons condutores? A gente entende, já sabe reconhecer quem são os bons condutores, mas agora a gente vai entender o porquê que eles são bons condutores, tá? Então eu coloquei aqui para vocês que a atração entre o núcleo do átomo, lembram que lá no núcleo estão os prótons e os nêutrons, mas a atração entre o núcleo e os elétrons nos metais ela é fraca. Isso faz com que os elétrons consigam se transferir, saltar facilmente, certo? Então essa é uma característica só dos metais. Por isso que os elétrons movem-se pelo material, passando inclusive de um átomo para outro. E quando eles fazem isso, de saltar de um átomo para o outro, nós damos esse nome aqui, ó, elétrons livres, ok? Então, repetindo aqui, para que vocês entendam bem. O núcleo atômico, lá onde estão os prótons e os nêutrons, nos metais, ele não atrai com bastante força os elétrons. Essa interação, essa força é fraca. Consequentemente, os elétrons têm liberdade para saltar, para sair de um átomo ao outro, ok? Os elétrons livres é que fazem isso. Por isso que os metais são bons condutores. Então, agora a gente já sabe que os metais, né, são os bons condutores de eletricidade e já sabemos também o porquê. Olha só aqui essa ilustração representando isso que eu acabei de explicar. Aqui nós temos, né, os elétrons representados pelas bolinhas amarelas. Vocês lembram da nossa última aula que os prótons são representados pelas bolinhas com carga positiva, né? Então, elétrons, cargas negativas, prótons, cargas positivas. Vocês estão vendo que o núcleo está aqui intacto, não se altera a quantidade de prótons, lembram? Mas os elétrons, essas linhazinhas azuis representam esse movimento, essa liberdade, essa agitação que eles apresentam. E olha o que está acontecendo com esse elétron aqui. Vocês estão vendo que ele já está fora da eletrosfera? Ou seja, ele está saltando. Este aqui é a mesma coisa, ó, tem até a flechinha indicando, ó, ele deixa de ficar nessa eletrosfera e ele passa a saltar para o próximo elétron. Então, essa liberdade de movimento, essa ampla movimentação entre os elétrons, ela é típica de metais, né? Que são os bons condutores. Então, os elétrons que saltam de um átomo para o outro, nós chamamos de elétrons livres, como a gente acabou de falar no nosso slide anterior, ok? Dando continuidade aqui, então, essa característica dos metais serem bons condutores, nós temos algumas imagens aqui. Nós temos aqui cabos de energia. Então, lembram aqui, ó, que esses filamentos
internos aqui do cabo são todos metálicos, por quê? Porque agora a gente já sabe, né? Os metais têm essa característica de conduzirem bem os elétrons, deles poderem saltar de um átomo para o outro. Aqui nós temos também fios metálicos, a panela, né, que também é feita de metal, a concha, e aqui aquela situação que na aula anterior eu falei para vocês. Olha só, a pessoa tomando um choque, né? Então, essa corrente elétrica pequena, óbvio, né, mas que está passando para a pessoa, por quê? Porque nos metais acontece bastante movimentação entre esses elétrons, certo? Lembra que eu falei da panela? Que os metais, além de conduzirem bem a eletricidade, eles também conduzem bem o calor. Então, as panelas, né, a maioria delas são de metais por esse motivo, para cozinhar mais rápido os alimentos. E a concha, vocês já perceberam, talvez no inverno, se você tá lá, vai pegar uma sopa na panela e a concha metálica estiver mergulhada ali dentro, a concha vai estar quente. Por quê? Porque elétrons, recebendo, né, esse calor, eles começam a se agitar mais. Isso faz com que o calor seja absorvido, essa agitação deles aumente e aí a temperatura da concha fica elevada, tá? Então, são bons condutores tanto de eletricidade, os metais, quanto de calor, beleza? E os isolantes elétricos, vocês lembram que materiais são esses? Então, ó, alguns materiais são formados por átomos, nos quais os elétrons estão fortemente atraídos pelo núcleo. Então, o núcleo, que contém lá os prótons e os nêutrons, ele atrai bem esses elétrons, ou seja, ele mantém uma força que segura esses elétrons ali, presos nesse material. E aí, os elétrons têm dificuldade de se deslocar. Consequentemente, esses materiais vão ser classificados como isolantes elétricos, ok? Então, se o material é um material em que os elétrons não vão ter essa liberdade de movimento, a gente chama de isolantes elétricos. E aí, vocês lembram quais materiais são esses? Plásticos, borracha, vidro, cortiça. A cortiça, para quem não sabe, ela é casca de uma árvore, tá? Um material de uma árvore. Mas é aquele material que é usado para fazer rolhas de vinho, tá? Então, são todos materiais. Aqui o isopor poderia entrar também, tá? São materiais isolantes elétricos, tá? Olha só essa imagem aqui. Conjunto de cabos conectados, né? Aqui tem os interruptores que fazem a ligação dessas correntes e tal. Mas vocês conseguem ver que todos os cabos estão encapadinhos aqui? Qual é a importância disso? Vocês lembram? Evitar curtos-circuitos, né? Evitar o fechamento desses curtos. Então, evitar, inclusive, incêndios, né? Então, é importante que todos os cabos estejam sempre encapados, seja com material plástico ou com uma borracha, que são materiais isolantes elétricos, tá? E aí, lembram daquela situação do banho que eu comentei na nossa aula anterior, desse choque que a gente pode tomar às vezes? Como evitar isso? Vocês lembram? Tomando banho com chinelos, né? Chinelo de borracha, por quê? Porque a borracha, por ser um isolante, ela vai ajudar a não permitir que essa corrente elétrica, esse choque passe por você, pelo seu corpo, tá? Uma coisa bem importante aqui, pessoal, sempre, né, quando tem raios, relâmpagos, quando tá tendo tempestade, é bem importante que a gente não fique em locais, claro, abertos, próximos a árvores, né? Mas com relação à água, tá? Não ficar dentro da água, não ficar, se tá no rio, se tá no mar, se tá numa piscina, se tá no chuveiro, não ficar. Por quê? Porque a água facilita ainda mais a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo, tá? Então aqui nessa situação, o uso do chinelo vai ser suficiente para não deixar essa corrente passar, porque ela é uma corrente pequena, né? Mas se for uma corrente elétrica muito alta, é óbvio que o chinelo não vai conseguir fazer milagre, né? Então a gente fica longe da água também, tá? Fora da água, né? Em casos de tempestade, certo? Por conta desse fenômeno aqui, né? De atrair corrente elétrica.
Agora, chegamos no nosso quiz. A gente vai fazer 2 questões, daí eu continuo a explicação, depois a gente faz as outras, ok? Então, a primeira questão aqui a gente já trabalhou com base nas nossas aulas anteriores e nesta aula também. Então, é o seguinte, ó, o que ela diz pra gente? Observe a imagem a seguir. Então, nós temos aqui um condutor e aqui, né, representando com um sinalzinho de menos a partícula, uma das partículas lá do átomo, tá? Aqui, vocês lembram esse sinal? Trabalhamos já em uma das aulas. Vocês lembram esse sinalzinho aqui que ele representa? Uma pilha, né? Então, essa corrente elétrica aqui, ó, a corrente elétrica em um condutor metálico. O que é uma corrente elétrica, afinal? A letra A diz o seguinte, um fluxo de prótons, são prótons que estão aqui fluindo? A letra B, um fluxo de elétrons. A letra C, um acúmulo de prótons. Ou a D, o acúmulo de elétrons. Então, quando a gente fala que está acontecendo uma corrente elétrica, tipo um raio, né, ser atraído, cair na superfície terrestre, o choque do chuveiro, enfim, essa passagem de corrente. Como que a gente define essa corrente elétrica? Então, eu vou dar um minutinho para que vocês pensem, para a gente fazer essa correção aí. Qual é a resposta correta que vocês concluíram ser a alternativa adequada aí? Aqui dentro desse condutor nós temos um fluxo de elétrons. Então quem respondeu a letra B está correto, né? Por que não são as outras alternativas? Pessoal, prótons estão lá no núcleo, lembram? Eles não saem de lá. Acúmulo de prótons, novamente, está lá no núcleo. E outra coisa, vocês lembram que o próton tem carga positiva e não negativa, né? Então, olha só para o desenho, interpreta o desenho com atenção. Aqui nós temos partículas de carga negativa fluindo. Esse fluxo, então, é de elétrons, certo? Então, a resposta correta era a letra B. Muito bem para quem acertou. Vamos ao número 2, que está bem tranquila, bem fácil, que a gente já falou na aula anterior, falamos nessa também, então tá super tranquilo para responder. São exemplos de materiais isolantes, isolantes elétricos. Alternativa A, isopor, borracha, cobre e alumínio. Letra B, isopor, borracha, vidro e cobre. Letra C, isopor, borracha, plástico e vidro. Ou a letra D, isopor, alumínio, plástico e ferro. E aí, um minutinho para vocês analisarem com atenção cada um dos materiais, classificá-los como condutores ou como isolantes para a gente fazer essa correção. E aí, turminha? A letra A, olha só os materiais que a gente tem. Isopor, ok, é um isolante. Borracha também. O cobre e o alumínio são materiais metálicos, né? São metais. Então, eles são bons condutores e não isolantes. Então, a alternativa A não, né? A letra B, isopor, já sabemos que é, sim, um isolante. A borracha também.
o vidro também e o cobre. Metal de novo, bom condutor. Então já eliminamos a alternativa B também. A alternativa C, isopor e borracha, ok. Plástico também é um isolante. Vidro também. Alternativa correta, então, para nós, nessa questão, letra C, né? E a letra D, por que não pode ser? Porque nós temos o ferro, que também é um metal, que é um bom condutor. Então, a única alternativa correta aqui era a letra C. Entendido, pessoal? Então, continuando aqui, tá? Com base no que a gente estava falando, só para ilustrar aqui a diferença entre os condutores e os isolantes, olha só esse desenho, esse esqueminha aqui, que legal. Os condutores, eles são aqueles materiais que permitem o amplo movimento dos elétrons. Olha só o tanto de elétron que tem liberdade aqui, né? Aqui, ó, vocês conseguem ver que tem menos elétron. Por quê? Porque esse fluxo, esse deslocamento deles nos isolantes quase não acontece, né? Olha só aqui as diferenças, então. Pequenas quantidades de energia são suficientes para que os elétrons livres possam saltar, para que elétrons saiam dali e passem a ser chamados de livre. Pulem, saltem de um átomo para o outro. Então, isso nos materiais condutores. Já nos isolantes, os elétrons livres só podem ser gerados se houver uma carga, uma quantidade muito alta de energia. Se for uma carga baixa, não vai acontecer de formar, né, de gerar esses elétrons livres. Eles não vão conseguir saltar de um átomo para o outro. Mesmo a temperatura ambiente, os elétrons livres, a densidade, a quantidade de elétrons livres é alta nos materiais condutores, tá? Então, mesmo na temperatura do ambiente mesmo, tem uma grande quantidade de elétrons livres sempre dentro dos materiais que são bons condutores. Enquanto que nos isolantes, essa quantidade de elétrons ali livres, ela é pequena, tá? A qualquer temperatura, ela vai ser muito pequena. E aqui, então, para fechar, né, os exemplos que a gente já falou. O cobre, o alumínio, o ouro, a prata, o latão, enfim, todos os metais classificados como condutores, bons condutores, e a gente já sabe também o porquê, né? E nos isolantes, então, borracha, madeira, papel, plástico, isopor, que mais? O vidro, certo? Então, são materiais isolantes. Então, aqui uma ilustração para a gente entender bem, né, essa diferença entre os condutores e os isolantes. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a corrente elétrica. Para que aconteça a corrente, passagem aqui, ó, nesses metais, né, dos elétrons, essa corrente elétrica, a gente já sabe, com base no quiz ali também, que é o fluxo de elétrons. Para que aconteça isso, a corrente elétrica é constituída por cargas elétricas de movimento ordenado. Guarda bem isso na cabecinha. Movimento ordenado. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês uma situação em que eles podem não estar ordenados, tá? Nessa imagem aqui, então, vocês conseguem perceber, né, a parte dos isolantes elétricos que a gente falou, que é um material de borracha ou plástico, e a parte boa condutora, os bons condutores, que são os metais aqui, nesse material que vai conduzir a corrente, ok? Então, para que exista, para que aconteça essa corrente, lembrem-se que as cargas elétricas seguem movimento ordenado, tá? Olha só. Vocês sabem qual que é a diferença entre fio e cabo? Tem diferença? Não tem? Tem sim, tá? É quase a mesma coisa? É parecido, mas tem uma pequena diferença. No fio, olhem bem na imagem, no fio, nós vamos ter somente um filamento metálico, certo? Então, a corrente vai passar por aqui, igual, vai passar nos dois, tá? Isso não vai interferir em nada, mas é um único filamento. Nos cabos, são vários filamentos juntos. E aí, geralmente eles são mais fáceis de moldar, de malear, tá? De transformar em fio. De transformar
circuitos, né? De uma parte dos componentes ali que vai permitir a passagem dessa corrente, tá? Então, o fio é um único filamento, ele é mais rígido geralmente, e os cabos são vários filamentos juntos, geralmente ele é mais maleável para transformar em fios de redes elétricas, geralmente fica mais fácil utilizar esse tipo aí, ok? Então, essa é a pequena diferença. Olha só, para instalações residenciais, então as casas, né, como eu falei, são utilizados cabos com vários filamentos e os filamentos são de cobre, tá? O cabo é recoberto por uma camada, um material isolante, que geralmente é plástico, né, pode ser borracha, que permite o seu manuseio e a sua utilização de forma segura. Olha só a imagem aqui. A pessoa está fazendo uma manutenção básica de uma tomada. Então, a energia está vindo pelos cabos. Vocês conseguem ver que os cabos aqui, ó, estão dentro de estruturas plásticas. E, além disso, esses cabos são revestidos, ó, por borracha, por plástico, né? Por materiais isolantes. Claro que para a pessoa estar com o alicate aqui, que é de metal, e ela descascar o fio, ela cortar o pedaço que está danificado, resolver o problema aqui, tem alguns cuidados básicos que essa pessoa vai precisar tomar, né? Isso não é coisa para adulto, isso é coisa para adulto, não é coisa para criança, né? Ou principalmente para quem é leigo no assunto, para quem não entende nada. Primeiro cuidado que essa pessoa vai ter que tomar o quê? Desligar, né, a chave geral que a gente fala, que é interromper toda a passagem de corrente elétrica que está passando por essa residência, né? E então, olha só, plástico, que é o isolante desse sistema todo, e nos fios aqui, nos cabos, né, de cobre aqui também, eles são revestidos por isolantes. Então, isso é super importante para a segurança da casa, das pessoas, ok? Então, nas residências, os cabos são com fios de cobre. Mas, nas linhas de transmissão das cidades, geralmente, os cabos, eles não são feitos de cobre. Eles são feitos ou de alumínio, ou uma mistura, uma liga metálica, né? De alumínio e aço. Ah, mas e por que isso? O motivo é esse aqui, ó. Porque esses cabos, eles têm que ser muito mais resistentes do que aqueles que a gente tem dentro de casa, certo? Por quê? Pessoal, dentro da casa, a tensão, né, a quantidade de energia que passa, ela é muito menor do que nessas redes. As linhas de distribuição, de transmissão, a quantidade de energia que passa ali é muito superior. Então, esse material tem que ser resistente. E o outro fator também aqui é que ele precisa ser resistente ao próprio peso, para não entortar essa fiação, né? Se fosse fios de cobre, eles são mais maleáveis, então entortaria, danificaria muito mais rápido. E pela característica de resistir também a ventos e tempestades, ok? Então é por esse motivo que estas linhas aqui, ó, de transmissão, elas usam um material diferente dos residenciais. Os cabos, né, nas casas são feitos de cobre, e nas linhas de transmissão ou alumínio ou uma mistura de alumínio e aço, certo? Então agora, continuando o quiz, a gente fez duas anteriormente, agora vamos para a terceira. Os fios metálicos presentes nas nossas residências, questão relacionada ao que a gente acabou de falar, são encapados por plástico ou borracha. Isso se justifica pois, letra A, os metais são isolantes, enquanto o plástico e a borracha são bons condutores, permitindo a passagem da corrente. A B, os metais são bons condutores de eletricidade, impedindo o plástico... enquanto o plástico e a borracha são isolantes, impedindo curtos. Ou a letra C, os metais são bons condutores e sem o plástico ou a borracha a corrente não conseguiria passar. E aí, com base no que a gente acabou de falar, um minutinho aí para vocês pensarem.
Qual foi a conclusão que vocês chegaram nessa questão? A letra A, os metais são isolantes? Metal é bom condutor, né? Então chegou aqui, ó, já podia eliminar essa alternativa, né? Não precisava nem seguir lendo o resto, tá? Letra B, os metais são bons condutores de eletricidade, enquanto o plástico e a borracha são isolantes, impedindo curtos? Ok, né? Sim, essa é a resposta correta. A letra C dizia o seguinte, os metais são bons condutores e sem o plástico ou a borracha não conseguiria essa corrente passar? Não, essa corrente passaria, tá, pessoal? Mesmo que o fio estivesse desencapado, descascado ali, a corrente passaria. E é justamente aí o perigo desse fio estar desencapado. Por quê? Porque a corrente vai passar e pode acontecer de fechar curtos, ok? Isso pode provocar, inclusive, incêndios, né? Então, é super importante esse material estar encapado, protegido ali com esse isolante, certo? Então, a resposta correta era a letra B, tá? Vamos para a próxima, número 4. O movimento dos elétrons de forma ordenada, que eu falei também, né, no comecinho da aula, ele é definido como? Então, qual seria, né, aqui a definição mais adequada para isso? Movimento ordenado de elétrons. É tensão elétrica? É magnetismo isso? É corrente elétrica ou é condução elétrica? Como que a gente define isso? O movimento dos elétrons de forma ordenada. Pensando aí, um minutinho eu volto para a correção. Muito bem. E aí, qual é a nossa resposta correta? Movimento ordenado de elétrons, corrente elétrica, tá? Então, quando os elétrons estão seguindo o mesmo fluxo, estão ordenados, organizados, digamos assim, a gente chama isso de corrente elétrica, certo? Então, resposta certa nessa questão seria a letra C. Vamos para o número 5. Com base nas imagens que estão aqui disponíveis para vocês, responda qual desses componentes, nós temos aqui um interruptor, pilhas, lâmpadas e fios, cabos, tá? Fios e cabos. Qual dos componentes conduz a corrente elétrica? Vejam bem, não é o que gera, tá? Eu quero saber qual desses 4 componentes conduz, deixa passar a corrente elétrica, tá? Então, mais uma vez, um minutinho aí. Fechou? Qual deles conduz a corrente elétrica? O interruptor? O interruptor, ele vai permitir, né, que essa corrente passe ou não. Lembra do circuito? Ele pode estar aberto ou fechado, né? Isso
É para isso que serve o interruptor, para fazer esse controle de abrir ou fechar esse circuito. A pilha vai estar fazendo uma transformação de energia. Então tem energia química nela que vai ser convertida, né, em energia elétrica. Mas não é bem a condução da corrente que ela vai fazer. A lâmpada vai acender, né? Ela vai funcionar ali como a chegada dessa corrente. Quem vai permitir, quem vai conduzir, fazer com que essa corrente chegue até a lâmpada são os cabos, tá? Então a resposta certa para quem colocou a letra D, né, está correto aí, certo? Ficou entendido, pessoal? Muito bem. Continuando aqui ainda sobre corrente elétrica, vamos dar uma olhadinha aqui naquilo que eu falei sobre os elétrons estarem de forma ordenada ou não. Olha só, os elétrons eles podem se movimentar em tudo que é direção, tá? Não é uma única direção, eles podem se movimentar de várias formas, para tudo que é lado. Mas, se eles estiverem organizados no mesmo sentido, aí a gente vai falar que é um movimento ordenado. Nessa imagem aqui, dá uma olhadinha aí, com atenção. As bolinhas em amarelo, carga negativa dentro, né? Então, representando os elétrons. Eles estão de forma ordenada, o movimento deles? Olha as flechinhas azuis. As flechinhas azuis, elas só servem para mostrar pra gente o sentido, a direção, para onde que aquele elétron está indo. Então, olha bem no desenho. É um movimento ordenado que está sendo respeitado por esses elétrons? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Não, né? Aqui a gente tem um movimento desordenado. Eles estão cada um indo para o seu lado, para o lado que bem entender. Então isso é um movimento que não é ordenado, certo? A gente só fala em corrente elétrica quando há um movimento ordenado, né? Então olha essa imagem aqui. Os elétrons, olha as flechinhas, todas na mesma direção. Ou seja, isto é um movimento ordenado, tá? Então, olha só como que eu coloquei aqui a explicação para vocês, para ficar tudo detalhadinho. Isso ocorre, por exemplo, quando as extremidades de um fio condutor são ligadas a uma tomada ou as extremidades de uma pilha. Então, sempre que os fios condutores são ligados, né, a uma tomada que conduza a corrente elétrica, que permita a chegada da corrente elétrica, ou a uma pilha, que vai haver a transformação de energia ali, os elétrons vão passar a se movimentar desta forma, que é a forma ordenada. Se o movimento é ordenado, como vocês estão vendo aqui, ó, olha a flechinha, ó, os elétrons todos indo para a mesma direção. Isso aqui é o que a gente denomina, então, de corrente elétrica, ok? Então, tá acontecendo uma corrente elétrica? Está somente quando os elétrons estão percorrendo de forma ordenada pelos cabos, pelos fios condutores. Entendido, pessoal? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Então, novamente, olha só, agora as imagens juntas no mesmo slide. Movimento desordenado, tudo bagunçado, porque os elétrons estão cada um indo para o lado que quiser, né? Para o lado que bem entender. Aqui, na segunda situação, os elétrons seguindo um mesmo caminho, uma mesma orientação. Então, um movimento ordenado, beleza? Olha só, quando que isso vai acontecer? Nós temos, então, a pilha e os fios condutores, beleza? Aí, a lâmpadazinha acendendo aqui. Então, a pilha, ela vai, né, funcionar ali com uma transformação de energia. E essa energia, esses elétrons, estarão circulando, seguindo um mesmo caminho. Por isso que eles estarão organizados de forma ordenada. Então, aqui sim nós temos uma situação, né, que é de corrente elétrica. Beleza? Entendido, pessoal? Então, ó, vamos frisar só mais uma vez a respeito, né, dessa corrente elétrica aqui, porque nós já trabalhamos sobre circuito elétrico em algumas aulas anteriores. Então, para não restar dúvidas, né? Nenhuma dúvida com relação a essa parte elétrica aí que a gente está caminhando, né? Encerrando essa parte do conteúdo.
Quando os elétrons, só os elétrons, né, que fazem esse movimento, eles estão se movimentando livremente ali nos metais, que eles têm bastante, né, mobilidade. Quando eles estão circulando de forma desordenada, a gente não considera como uma corrente elétrica, tá? A gente só vai considerar como corrente elétrica, então, quando acontecer deles estarem assim, seguindo esse movimento de forma ordenada, beleza? Então, essa é a diferença, né, aí, para esse conceito de corrente elétrica. Então, é um movimento, o conceito de corrente elétrica, então, é um movimento ordenado de elétrons, beleza? Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o circuito, agora que a gente já sabemos por que os metais são bons condutores. Nós já sabemos a importância, né, dos isolantes e que materiais são esses. Então vamos relembrar um pouquinho como que um circuito elétrico é formado e como que ele funciona, né? Quais são os seus principais componentes, agora que a gente já tem todo esse conhecimento construído. Então eu vou chamar vocês aqui para o quadro, vou fazer um desenho super simplificado, né? Que eu já fiz em aulas anteriores, mas só para a gente retomar aí um pouquinho sobre o circuito elétrico, tá? Então, pessoal, olha só. Como que a gente representa num papel um circuito elétrico? Vocês lembram? No dia que eu expliquei, na aula que eu expliquei sobre isso, eu fiz um desenho super básico da seguinte forma. Beleza? Super simples, esse desenho aqui representa um circuito elétrico simples. Estão lembrados? Quem lembra esse símbolo aqui? O que ele representa? Esse símbolo representa a lâmpada. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar aí que nesse circuito, o meu objetivo é acender essa lâmpada, tá? Então, esse símbolozinho aqui para representar a lâmpada. Essa parte aqui, o que ela está representando? O que é isso aqui, pessoal? Falamos numa das questões do nosso quiz dessa aula. São os condutores, né? Então, os cabos condutores, ok? Os fios, os cabos que vão conduzir, que vão permitir os elétrons estarem passando por ali. Essa parte aqui, quem lembra? É a pilha. Então, aqui, esse sinalzinho aqui, ó, ele representa a pilha, certo? Então, esse é um circuito elétrico super simples, né? Constituído de uma lâmpadazinha, uma pilha. E aqui, o que está faltando nesse circuito para ele estar bonitinho aqui, certinho? Essa parte aqui a gente chama de interruptor. Ok? Interruptor. O interruptor, qual que é a função dele? Abrir ou fechar esse circuito elétrico. Então, se o meu circuito elétrico está assim, ó, aberto aqui, o interruptor não está encostado, como é que a energia, os elétrons, vão percorrer da pilha e vão passar para cá acendendo essa lâmpada? Consegue perceber? Ela não vai ter como acender, né? Porque a corrente não está fluindo. Mas se eu faço o seguinte, se eu pego e fecho esse sistema aqui, esse circuito, fechei ali, o que vai acontecer? Um circuito fechado permite a passagem da corrente. Então, os elétrons estão vindo de forma ordenada e vão acender a minha lâmpada, ok? Quando nós falamos aqui, então, sobre o circuito elétrico, vocês lembram que eu comentei com vocês a respeito dos circuitos serem considerados em série ou em paralelo? Vocês estão lembrados? Qual é a diferença mesmo? Um circuito que a gente chama de circuito, né, em série é aquele que
todas as lâmpadas, por exemplo, vou usar aqui um exemplo de um circuito com lâmpadas. Todas as lâmpadas estão organizadas, conectadas ao mesmo fio, e todos os elétrons estão seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, certo? E quando a gente fala num circuito em paralelo, conseguem lembrar da nossa aula sobre circuito? Qual é a diferença? Um circuito em paralelo é aquele em que eu tenho várias lâmpadas, mas elas têm um ponto de ligação comum. Porém, o fluxo de elétrons, esse deslocamento aqui, ele não vai seguir só um caminho. Ele pode seguir caminhos alternativos. Consequentemente, neste circuito em paralelo, o que tem de interessante? Que se uma das lâmpadas queima, ela não vai interromper a passagem de elétrons para as outras. Por quê? Porque se ele não conseguir, aqueles elétrons não conseguem passar por ali, eles podem seguir o outro caminho, tá? Então, quando eu expliquei sobre isso para vocês naquela nossa aula, eu comentei que circuitos em paralelo, né, são muito mais interessantes, por exemplo, numa casa, do que um circuito em série. Por quê? Porque isso vai impedir que todas as lâmpadas, que todos os materiais, os equipamentos queimem. Porque se uma lâmpada queima, né, ainda assim a corrente elétrica pode passar por outros caminhos, seguir normalmente, sem que afete toda a instalação daquela residência. Beleza? Então, estamos fechando essa nossa aula, tá? Só aqui, então, nós fizemos o desenho. Esse desenho já era para vocês terem no caderno daquela nossa aula, tá? Quem não tinha, essa aula foi uma oportunidade, né, para o aluno colocar aí, para vocês colocarem em prática, anotar, né, os símbolos do circuito elétrico e tal. Mas o mais importante dessa nossa aula aqui, de hoje, que a gente precisa, quais são os pontos que a gente precisa lembrar? Então, a gente começou a nossa aula falando sobre os condutores, né, e os isolantes térmicos, elétricos e térmicos, né, e nós falamos também um pouco sobre a corrente elétrica. Então, retomando aqui de uma forma bem rápida os pontos que a gente trabalhou. Bons condutores são os metais. A gente já viu o porquê. Porque a atração do núcleo com os elétrons ali é muito pequena, muito fraca. Então, os elétrons têm bastante liberdade, né? A gente chama de elétrons livres. Eles conseguem saltar de um átomo para o outro, certo? Quando que a gente fala que o material é um isolante elétrico? Quando ele tem uma atração ali. O núcleo do átomo tem uma atração forte com os elétrons que estão na eletrosfera. Consequentemente, os elétrons estão mais presos. Eles vão ter dificuldade para saltar, para sair, para pular de um átomo para o outro átomo, certo? E aí, então, a gente sabe que na fiação, nos cabos, né, os metais são utilizados porque são os bons condutores, mas esses materiais precisam ser sempre revestidos, cobertos, encapados por materiais isolantes, para que a gente não tenha, né, problemas aí de fechar curto e acabar, né, tendo problemas de incêndios ou até mesmo acidentes com as pessoas, tá? A gente viu ainda que uma corrente elétrica, ela é um movimento ordenado, né, dos elétrons, tá? Então, é isso que define uma corrente elétrica, esse movimento ordenado, ok? E nós também falamos um pouquinho sobre o circuito elétrico. Nós relembramos aqui quais são os componentes básicos e o que precisa acontecer para que esse circuito funcione, né? Então, a gente tem que ter uma pilha, uma bateria, uma fonte, né, de energia. Aqui vai acontecer transformações de energia química dessa pilha, que vai acontecer essa passagem de elétrons, vai permitir essa passagem de elétrons por fios
ou cabos condutores. Então a função do condutor é justamente deixar os elétrons seguirem seu caminho, seu fluxo, de forma ordenada. Isso é a corrente elétrica. Mas para acender essa lâmpada, a gente precisa que esse interruptor esteja fechando esse circuito. Então, o circuito fechado é aquele que permite a corrente. Caso ele estivesse aqui aberto, né, o interruptor dessa forma, não conectado aqui, a corrente não conseguiria passar e automaticamente a nossa lâmpada não acenderia, ok? Então, pessoal, ao longo das nossas aulas, nós trabalhamos sobre energia, nós trabalhamos, vimos os tipos, as formas, os prós e os contra, aprendemos a calcular trabalho e potência. A gente já sabe que a potência é um fator importante, né? A gente precisa entender, é muito legal a gente saber a potência do equipamento, até porque isso vai gerar, né, economia, porque um equipamento mais potente, ele vai ter uma eficiência muito maior, ele vai realizar o seu trabalho em muito menos tempo. E nós trabalhamos também sobre a questão de condutores, isolantes e circuitos elétricos, tá? Então, depois dessa aula, seria bem bacana que você, aluno, reassistisse a nossa aula de circuito elétrico. Por quê? Porque aí você vai fixar todo o conteúdo, né? Vai conseguir fazer esse link, essa conexão entre as nossas aulas todas, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Façam as atividades todas que estão disponíveis para vocês desse conteúdo, tá? E muito obrigada pela atenção de vocês, ok? Até mais, pessoal!